vamos ao que interessa, vamos falar sobre as boas práticas de projeto e instalação em usinas fotovoltaicas. Lembrando que em usinas fotovoltaicas nós temos duas topologias de montagem. A topologia de montagem do inversor string centralizado, que é essa de cima que vocês estão vendo, onde o inversor ele está próximo ao ponto de conexão com a rede. E para que isso seja possível, nós temos também um combiner box próximo aos módulos fotovoltaicos. E nós temos a topologia do inversor string distribuído. É o inversor que está próximo aos módulos fotovoltaicos, priorizando o lançamento de cabos em corrente alternada. Para começar esse webinar, eu quero dizer para vocês que é muito importante o foco na segurança, tá? Então, antes de iniciar qualquer uma das atividades, é de extrema importância, tá? Que nós seguimos aí todos os quesitos de segurança, principalmente as normas, tá? Bom, perdi aqui o compartilhamento, estou iniciando novamente, só um minutinho, pessoal. Bom, voltando então, falando das normas, tá? Eu citei aqui algumas normas para vocês. Essas são as normas principais, tá? Que envolvem aí as nossas atividades. Então, nós temos que ter as certificações na NR10, NR35, Sistema Elétrico de Potência, ter um conhecimento amplo e um conhecimento aí na ponta da língua. NBR 5410, 5419, a BNT NBR 16149, 16150, a BNT NBR 16690 e a 16274. Essas são as normas básicas que nós devemos dominar para conseguir fazer um bom projeto, uma boa operação, uma boa manutenção no nosso sistema fotovoltaico. Possuir também sempre todos os EPIs necessários, lembrando que quando nós estamos falando em segurança em obra, nós não devemos visar somente a segurança própria, mas sim de toda a equipe. Lembre-se que você é responsável também pela sua equipe e não só por si próprio. E também, pessoal, um fator primordial é que você tenha as ferramentas corretas para aquela função. Então, imagina que você vai fazer a crimpagem de um alicate MC4, não dá para você fazer essa crimpagem com alicate de bico ou com alicate universal. Você tem que ter o alicate correto para que o seu serviço, então, seja executado da maneira correta também. Bom, nós decidimos seguir aqui numa linha de raciocínio partindo das conexões dos módulos fotovoltaicos até chegar ao ponto de conexão com a rede. Então, primeira coisa que nós vamos verificar, as conexões entre os módulos fotovoltaicos. Nós sempre recomendamos que essa interconexão seja feita na metodologia Leapfrog, onde nós iremos reduzir a área de enlace, tá? E isso reduz a magnitude de sobretensão induzida por descarga atmosférica. Inclusive, essa é uma recomendação contida lá no item 6.2 da ABNT NBR 16690. Então, como premissa de projeto, todas as interconexões nós seguimos aqui no método Leapfrog, tá bom, pessoal? Partindo, então, o próximo passo, após a interconexão dos módulos fotovoltaicos, eu vou ter duas opções. Se eu for seguir no modelo de montagem do inversor string distribuído, eu já vou partir para as conexões nos inversores. Se eu for fazer o tipo de montagem do inversor string centralizado, eu vou fazer as conexões na combiner box. Então, nós trouxemos aqui para vocês as imagens, tá? Para que vocês saibam como isso deve ser fixado. Tanto a combiner box quanto o inversor, eles podem ser fixados no campo, tá? Muitas vezes mesmo até abaixo da estrutura dos módulos fotovoltaicos, não há problema algum, ou muitas vezes quando não há espaço suficiente, você vai cravar uma estaca e vai fazer nas ruas do seu sistema fotovoltaico. Nós já falamos muito aqui sobre esses inversores e combiner box, mas retomando aqui algumas informações, a combiner box ela é projetada para o inversor string centralizado, no caso da Sungrow SG125HV. É um inversor de 1.500 volts, a combiner box possui fusível no polo positivo e negativo, porque aqui nós temos paralelismo de até 16, 20 ou 24 strings. É uma combiner box que já possui por padrão DPS-CC tipo 1 mais 2, possui monitoramento e é uma caixa IP65, então ela pode ser instalada ao tempo sem problemas.
E no caso do inversor, é inversor com tensão CC máxima de 1.500 volts, tensão CA de conexão com a rede em 800 volts, é inversor string de múltiplos MPPTs, num total de 12 MPPTs, fazendo paralelismo de apenas 2 strings em paralelo por cada um dos MPPTs, totalizando então 24 strings. É um inversor que já possui as proteções integradas, o interruptor seccionador integrado, DPS tanto CC quanto CA tipo 2 também integrado. E é um inversor com grau de proteção IP66, então também foi projetado para instalação ao tempo. Primeiro ponto que nós devemos nos atentar, a fixação desses componentes. A Combiner Box, ela disponibiliza para você 4 aletas, onde você vai fazer a fixação nos seus pilares, e o inversor, ele disponibiliza um suporte do tipo H, onde você também vai fazer a fixação nos seus pilares. Pessoal, notem que sempre vocês terão as informações de torque necessário para essas fixações. Então, por exemplo, no caso da Combiner Box, 51, aproximadamente 51 Nm, e no caso dos inversores, 35 Nm. Então, nós já começamos aqui com a primeira informação. Obrigatoriamente, vocês devem ter um torquímetro. Para que você faça uma boa instalação, é necessário que você faça o cheque de torque de todas as suas conexões. É dessa maneira que o inversor e a Combiner Box devem ser fixados, tá? E voltando aqui para o quesito segurança, após a fixação, é importante que todas as etiquetas estejam visíveis. Talvez você saiba de todos os avisos que o inversor te dá, mas lembre-se que nós estamos fazendo uma instalação que vai durar aí mais de 25 anos. Então, talvez não seja a equipe que fez a instalação que vai fazer a operação e manutenção. Então, sempre é obrigatório que todas as etiquetas, tanto da Combiner Box quanto dos inversores, estejam visíveis, tá? E é importante que você conheça, tá? Que você saiba as informações que ela está te disponibilizando. Então, o primeiro símbolo é um símbolo que você deve desconectar todas as fontes de alimentação, tanto CC quanto CA, antes de qualquer intervenção, seja na Combiner Box, seja no inversor. Após a desconexão, é importante que você aguarde pelo menos 10 minutos antes de fazer essa intervenção. Por exemplo, no caso dos inversores, você precisa aguardar um período para que os capacitores descarreguem, principalmente se você for fazer alguma intervenção de hardware. Os inversores e os dissipadores, nos dissipadores eles vão ter a troca térmica, né? Onde o dissipador pode ter temperaturas que excedem 60 graus Celsius. Então, isso também deve ser levado em consideração. Obviamente, aqui nós estamos falando em usinas de grande porte, mas isso também se aplica a inversores de pequeno porte. O inversor residencial, por exemplo, ele não é indicado que seja instalado numa área de circulação de pessoas ou que tenha crianças, porque uma criança ou um idoso pode se queimar nos dissipadores. Então, muita atenção nesse cuidado. Nós temos aqui zonas de tensão elevada, nós estamos trabalhando, por exemplo, com 1.500 volts em corrente contínua, e é sempre importantíssimo que antes de iniciar a instalação, que você leia atentamente o manual do produto. Pessoal, todas as informações aqui contidas vocês encontrarão no manual do produto. Essa é uma apresentação, é um webinar com muitas imagens, imagens retiradas do manual do produto de cada um dos inversores. Então vamos lá. Fez a conexão, tá? Fez a fixação tanto da Combiner Box quanto do inversor. Está ciente de todos os riscos que você está correndo ali. É muito importante que você conheça, né? Que você saiba o posicionamento de cada um dos componentes. Então, falando no caso da Combiner Box, é importante que você saiba identificar os fusíveis do polo positivo, fusível do polo negativo, a chave CC, que é o seu interruptor seccionador, a barra onde você vai conectar o seu aterramento, os bornes onde você vai conectar o seu sistema de monitoramento e onde está localizado o seu DPS. É importante que você esteja familiarizado com o layout daquele equipamento. E no caso dos inversores, que você saiba exatamente onde você deve conectar as fases e onde você deve conectar o neutro. Um outro ponto também muito importante, após você se familiarizar ali com o seu componente, seja o seu string box ou seja o seu inversor, que você trave, tá? Ou que você garanta que não haverá risco de alguém, por um acidente, fazer a conexão de alguma fonte de alimentação, seja ela CC ou seja ela CA. Então, falando da primeira fonte de alimentação, no caso aqui das Combiner Box, que a chave CC esteja na posição off e que preferencialmente você coloque um cadeado.
porque muitas vezes você está com uma equipe, 3, 4, 5 pessoas instalando a usina, e lembre-se que a Combiner Box ela está distante do inversor. Então, para que você não corra esse risco quando você estiver fazendo a conexão lá no inversor, por engano, alguém acabar ligando a chave CC, coloque um cadeado e leve a chave contigo. Isso é de extrema importância. Tá? Não confie no próximo, garanta a sua segurança por você mesmo, tá? Não corra esse risco. E no caso do inversor, lembre-se de colocar também as chaves CCs em off. No caso do inversor de 250, lembre-se que nós temos 4 chaves. Então lembre-se de colocar as 4 chaves na posição off. Tudo isso que nós estamos falando aqui é muito básico, mas a gente sabe que na hora da correria, na hora de querer terminar a usina, está escurecendo, muitas vezes isso pode passar despercebido. Então, se você puder fazer um checklist, é muito importante, tá? Porque aí você tem ali basicamente um passo a passo para seguir e dificilmente você vai acabar pulando alguma etapa. Pessoal, feito isso, garantiu que a chave CC está em off, está travada, ninguém por acidente vai ligar aquilo sem a devida necessidade e atenção. É de extrema importância que antes de conectar qualquer cabeamento, seja CC dos inversores ou da Combiner Box, ou seja o CA dos inversores, que você faça a conexão do seu sistema de aterramento. Então, na imagem da esquerda está com um zoom, onde deve ser feita a conexão do condutor de aterramento, e na imagem da direita, na imagem do inversor, onde obrigatoriamente você deve fazer a conexão do seu aterramento adicional. Pessoal, existe em todos os inversores um aterramento de carcaça, tá? É obrigatório que ele seja utilizado. Por quê? Imagine aqui no caso do inversor, você começou a fazer as conexões do lado de corrente contínua e ainda não fez do lado de corrente alternada. Se você não fizer o aterramento da carcaça do inversor, você está sem proteção. Isso é um risco muito grande. Então, o primeiro condutor que você deve conectar é os condutores do seu sistema de aterramento, tá? Não inicie os demais condutores sem fixar os condutores de proteção. Perfeito. Feito isso, conectado então o condutor de aterramento, devidamente protegido ali os seus interruptores seccionadores, vamos entender aqui os nossos tipos de conexão. Na Combiner Box, eu tenho duas opções para conexão dos condutores. Eu tenho a opção de fazer a conexão via prensa-cabos, ou seja, eu tenho que passar o meu condutor por dentro desse prensa-cabo, e aí eu vou fixar o condutor internamente na Combiner Box, e eu tenho a opção também de fazer a conexão via MC4, tá? Isso falando aqui das conexões de entrada CC. E no inversor, a única opção que nós temos para entrada são conexões via MC4. Então, detalhando um pouquinho para vocês, a primeira opção da Combiner Box, tá? Que é a opção com entrada via prensa-cabos. Nós sempre recomendamos que você faça a crimpagem de um terminal tubular para que você garanta uma boa conexão e que você garanta que o condutor não irá se deformar quando você fizer o cheque de torques, né? Lembrando que nós falaremos muito aqui no cheque de torque, não só no momento da instalação, mas a cada 6 meses, a cada 1 ano, assim como você julgar necessário, tá? Mas o condutor, o conector, ele vai te ajudar muito no tocante a esse cheque de torque para que você não danifique os condutores. Então, pessoal, falando aqui na entrada PG, faça a passagem do seu condutor pelo prensa-cabos, tá? Faça a crimpagem do terminal no seu condutor e esse condutor, tá, com esse terminal já crimpado, ele vai ser fixado diretamente no porta-fusível. Então, o porta-fusível projetado para isso, onde você consegue fazer a conexão. E a segunda opção seria você ter as entradas também da Combiner Box com conectores MC4. Então, nós trouxemos aqui a ilustração de crimpagem dos conectores MC4. Um ponto muito importante é que você não se esqueça de passar a porca de vedação. Isso daqui também é uma dica básica, mas eu já vi algumas instalações que isso ocorreu. Na pressa, a pessoa esquece de passar a porca de vedação e o condutor fica totalmente exposto, né? No caso de chuva, a gente começa a ter falhas de isolação frequentemente. Isso serve tanto para a Combiner Box quanto para os inversores. E, pessoal, notem na imagem da direita, na imagem dos inversores, que aqui nós também temos a recomendação
do torque. Então, nós recomendamos um torque de 2,5 a 3 Nm na porca de vedação dos conectores. É de extrema importância que você siga essa recomendação para que você garanta o grau de proteção dos conectores. Não adianta você comprar um conector IP67, um conector IP68 e não fazer a instalação da maneira recomendada pelo fabricante, tá? E a crimpagem do conector MC4, por mais que pareça simples, é onde nós temos mais problemas em sistemas fotovoltaicos. Pessoal, se a crimpagem não for feita da maneira correta, nós teremos superaquecimento dos conectores. Esse superaquecimento pode gerar um ponto de curto-circuito e isso pode causar um incêndio. Seu conector pode vir a derreter, como no caso dessa imagem. Isso não é porque é um conector de má qualidade, mas sim foi instalado da maneira errada. Então, infelizmente, também já vi alguns casos, tá, que o conector chegou a este ponto de deformação, porque ao investigar, chegou-se à conclusão que o instalador não utilizou as ferramentas corretas. Ele utilizou um alicate de bico, um alicate universal ou qualquer outra coisa que seja. Pessoal, isso daqui não é brincadeira. Principalmente as conexões em corrente contínua é onde nós encontramos a maior parte dos problemas em usina, tá? Então, quando você vê a usina pegando fogo, vou te dizer que pelo menos aí 70% dos casos é problema na conexão do lado de corrente contínua. Então, por mais que seja simples, mas exige muita atenção. Então, fez a crimpagem, garanta que foi feita uma conexão correta entre o terminal e o conector, tá? E é muito importante também, nós falaremos daqui a pouquinho, que após um período de operação que você faça aqui uma termografia, né? Ver se você não tem uma temperatura que excede o normal de operação. Feito isso, finalizou a crimpagem dos conectores, tá? Antes de conectar os terminais aos inversores, é de extrema importância também que você certifique-se de que a tensão de circuito aberto da string está de acordo com o projetado. Por quê? Muitas vezes, por falta de atenção, a associação dos módulos pode ter sido feita da maneira errada, em desacordo com o projeto, e aí você pode ter uma tensão de circuito aberto ali superior à máxima suportada pelos inversores. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando em inversores de 250 kW e inversores de 125 kW. Ambos trabalham com tensão CC até 1.500 volts. Então, você deve garantir que a tensão de circuito aberto que você mediu após a formação das suas strings esteja de acordo com o seu projeto, tá? Porque se você ultrapassar a tensão de isolação dos inversores, há um grande risco do inversor queimar. Pessoal, então, muita atenção no tocante a isso. É muito importante também você fazer o teste de polaridade. Então, certifique-se de que não há inversão de polaridade. Por exemplo, aqui no caso do inversor de 250 kW, nós temos 24 strings. Por uma desatenção, ou por pressa, ou por qualquer outro motivo, pode ser que haja uma crimpagem invertida, e isso vai causar inversão de polaridade, que vai causar uma corrente reversa, que também é um grande problema para o seu sistema fotovoltaico. Então, muita atenção, tanto ao nível de tensão quanto à polaridade. Um outro ensaio que também nós recomendamos que você faça antes de conectar as strings ao inversor é o teste de isolação. Esse teste você pode fazer de uma maneira bem rápida e muito simples, utilizando o seu multímetro. Você vai fazer a medição do polo positivo para a terra e do polo negativo para a terra. Quando você fizer a medição de tensão do polo positivo para a terra, você deve ter uma tensão que é a metade da tensão de circuito aberto da sua string, tendendo a zero. Para o polo negativo para a terra, a mesma coisa, metade da tensão de circuito aberto, tendendo a zero. Pessoal, se essa tensão ficar fixa em algum dos valores, como por exemplo, tá, do positivo para a terra você tem 160 volts e do negativo para a terra 240 volts. Imaginando uma string de 400 volts, onde você tem 10 módulos com 40 volts cada um, é muito provável que você tenha uma falha de isolação entre o quarto e o quinto módulo. Então, faça essa correção antes de fazer a conexão nos inversores. Por quê? Se você fizer a conexão nos inversores, ele vai identificar esse problema e aí você vai ter que fazer a remoção e fazer a correção. Então,
para que você não tenha um retrabalho, nós sempre recomendamos que você faça todas essas medições antes, beleza? Então, esses são os principais pontos de atenção na interconexão dos módulos fotovoltaicos e na conexão desses módulos aí com a Combiner Box ou com os inversores. Então, pessoal, perfeito. Nós fizemos aqui a interconexão dos módulos, mostramos as conexões na Combiner Box, mostramos as conexões nos inversores e agora nós temos o segundo passo. O segundo passo, no caso da Combiner Box, seria conectar os cabos CC de saída, esses condutores que saem da Combiner Box após o paralelismo e vai apenas um positivo e um negativo lá para os inversores, tá? Ou no caso dos inversores, tá? O inversor string distribuído no campo, onde nós já faremos a conexão de corrente alternada, que vai ser conectado lá no meu QGBT. Então vamos lá para os pontos de atenção. Falando da Combiner Box, tá? Então, na Combiner Box, nós teremos apenas um condutor positivo e um condutor negativo. A Combiner Box suporta aí condutores, depende do modelo, até 400 milímetros quadrados. Então, é mais do que o suficiente para a grande maioria dos projetos, tudo bem. Lembrando que nós estamos falando aqui de chave CC de 400 amperes. A conexão desses condutores vai ser de acordo com o seu projeto, a seção transversal, de acordo com distância, queda de tensão, capacidade de condução de corrente e por aí vai. Tudo isso nós falaremos aqui hoje também. Mas um ponto de atenção que eu quero deixar para vocês é que, se optado por cabo de alumínio, é obrigatório que você utilize um conector, um terminal bimetálico ou um filtro ao bronze. Se você optar pela conexão de condutores de cobre, não é necessário. Você pode fazer a conexão diretamente nos barramentos. Para o caso dos inversores, também é a mesma coisa, tá? Lembrando, pessoal, que no caso dos inversores, é necessário que você passe primeiramente os condutores pelo prensa-cabo, após você faça a crimpagem dos terminais. A crimpagem do terminal, ela também deve ser feita com alicate apropriado, geralmente é feito aqui com alicate hidráulico, tá? Pela seção transversal dos condutores, e após isso que você faça a fixação, tá? Que você dê o torque correto na porca de vedação, tá? Então, note que aqui também nós temos o torque indicado de 15 a 19 Nm, lembrando que todas essas imagens foram retiradas do manual do produto. Isso daqui é uma ilustração final de como ficaria a conexão da sua Combiner Box. Então, nós temos ali as conexões do lado positivo na esquerda, do lado negativo na direita, tá? Isso fazendo um paralelismo e saindo ali na nossa chave CC apenas um positivo e um negativo. Então, esse positivo e esse negativo, ele vai ser lançado e vai diretamente até os inversores. Então, nós falaremos logo na sequência sobre o lançamento dos cabos. E no caso do SG250HX, nós fizemos aqui a conexão do cabeamento CA. Então, eu fiz a conexão das 3 fases e o meu aterramento. Lembrando que eu fiz também o aterramento adicional da carcaça, tá? Já fiz a conexão das strings fotovoltaicas e, neste caso, o lançamento é em corrente alternada. Então, agora, o próximo passo é nós falarmos sobre o lançamento de cabos. Então, convido o Luiz agora para falar conosco sobre o lançamento de cabos. Então, o Luiz vai detalhar para vocês, pessoal, o lançamento de cabo em corrente contínua, por inversor string centralizado, aquele cabo que está saindo da Combiner Box, que vai chegar até os inversores, e também o lançamento em corrente alternada, que é o cabo que saiu do inversor de 250, o inversor string distribuído, e vai fazer a conexão lá no QGBT. Então, Luiz, fique à vontade, compartilhe conosco a sua apresentação sobre o lançamento dos condutores. Bom, pessoal, vamos agora então aqui falar do lançamento dos condutores, falar sobre alguns fatores de correção que devem ser aplicados, né, tratando aqui das boas práticas, né, na hora de executar o projeto. Vamos falar aqui então, primeiramente, do condutor que vai do meu módulo fotovoltaico até o meu inversor, se tratando aqui dos inversores distribuídos no campo, ou então do condutor que vai sair do meu módulo fotovoltaico até a minha Combiner Box, quando eu tiver o meu inversor centralizado, né? Aqui nessas condições que a gente está tratando, pessoal, vamos adotar um cabo de 6 milímetros, né?
é um cabo de cobre estanhado, que é um cabo flexível, né, adequado para a instalação das strings, né, entre os módulos fotovoltaicos. A capacidade de condução de corrente dele, ela está de acordo com o método de instalação C, da tabela 33 da BNT NBR 5410, né? A corrente da string que a gente tem aqui nesse caso, ela é de 13 amperes, 13,09 amperes, né? E a capacidade de condução de corrente desse condutor é 58 amperes, né? Ou seja, a capacidade de condução de corrente desse condutor, ela é muito superior da condução de corrente que a gente vai ter ali vindo das nossas strings. Né? Tratando aqui do método de instalação, observando essa tabela aqui, a coluna ao lado, o método de instalação no número 14, nós temos aqui um esquema ilustrativo mostrando como que a gente pode referenciar esses cabos de corrente contínua da conexão das strings até a combiner box ou até o inversor, né? O método de referência é o método F, né? Que trata de condutores unipolares instalados sobre suportes horizontais, eletrocalha aramada ou tela, que é basicamente o que a gente tem ali na nossa planta, né? Os cabos passando por baixo do painel fotovoltaico. E aqui agora a gente vai tratar especificamente do cabo que vai do inversor até o QGBT e também do cabo que vai da combiner box até o inversor. Em ambos os casos, pessoal, a gente vai ter como referência aqui essa tabela também da BNT 5410, né, falando aqui do método de instalação, que são cabos que eles estão dentro de eletrodutos enterrados. Nesse caso aqui é o método D, o método de referência. Então, todos os condutores que vão sair da combiner box e vão até o meu inversor, ou os cabos que vão sair do meu inversor e vão até o meu QGBT, a gente vai adotar esse método de instalação. Então, vamos falar aqui, primeiramente, né, dos condutores que vão da combiner box até o inversor, falando aqui da situação em que a gente tem o nosso inversor centralizado. Bom, primeiro, pessoal, a gente tem aqui a tabela, né, da NBR 5410. Né, aqui a gente tem a capacidade de condução de corrente dos condutores de cobre, os métodos de referência e o número de condutores carregados. E aqui a gente tem a continuação dela, tratando dos cabos de alumínio. Nesse caso específico, nós vamos adotar então um cabo de 120 milímetros, né, observando ali a coluna D, que é o nosso método de instalação, que a gente viu na tabela anterior. Nós temos aqui, nesse caso, 2 condutores carregados, então a capacidade de condução de corrente desse condutor é de 220 amperes. Então vamos guardar esse número que a gente vai utilizar ele aqui nos exemplos a seguir. Temos aqui uma tabela também, que é a tabela que trata dos fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus, para linhas não subterrâneas, e de 20 graus, né, a temperatura do solo, para linhas subterrâneas. A gente também vai utilizar essa tabela aqui nos nossos cálculos. E nós temos aqui uma tabela que trata também dos valores que a gente deve aplicar referente aos fatores de correção para linhas subterrâneas, cuja resistividade térmica do solo seja diferente de 2,5 Kelvin por metro por watt. E aqui, por fim, nós temos a tabela que trata do fator de agrupamento. Então, nesse caso, como nós temos aqui 2 condutores carregados e eles estão embutidos, né, dentro do eletroduto, ali, um conduto fechado, a gente vai utilizar, então, esse valor aqui para aplicar na nossa correção. Então, pessoal, aqui a gente tem uma trincheira que a gente desenhou como um exemplo para a gente tratar nesse projeto, né? É uma trincheira que ela tem ali 1 metro de profundidade, ela tem a base dela com 50 centímetros de largura, a parte superior dela tem 1 metro, e os cabos estão posicionados a 70 centímetros de profundidade, ali dentro do meu eletroduto. Então, dadas essas considerações, vamos então ver se aquele cabo que a gente escolheu inicialmente de 120 milímetros, ele vai atender, né, aplicando os fatores de correção que a gente deve aplicar nesse caso aqui, tratando do condutor enterrado dentro de um eletroduto. Então, pessoal, aqui o cabo que a gente está utilizando é o de 120 milímetros, uma distância que a gente calculou aqui. Na verdade, a gente colocou uma distância para a gente ver se esse cabo vai atender, considerando 120 metros, essa distância pode variar para mais ou para menos. A capacidade de condução de corrente do condutor que a gente viu na tabela é de 220 amperes.
A temperatura que a gente está considerando aqui ambiente seria de 35 graus e a profundidade, como a gente acabou de ver, é de 70 centímetros. E aqui a gente tem os fatores de correção que devem ser aplicados nesse caso, que a gente tem aqui o K1, que é o fator de correção para a temperatura, o K2, que é o fator de correção para agrupamento, o K3, que é o fator de correção para profundidade diferente de 0,7 metros, e o K4, que é o fator de correção para a temperatura do solo quando é diferente de 2,5 Kelvin por metro por watt. Então a gente tem aqui uma tabela com os valores que a gente vai ter que aplicar para a correção desse condutor, que são eles aqui o K1 de 0,96, como a gente viu anteriormente, o K2 de 0,8, o K3 ele é 1, então o K3 ele é 1 porque a nossa profundidade ela é de 1 metro, né? Então a correção que a gente deve aplicar é quando esse fator difere de 1 metro. Então como ele é 1 metro, eu vou multiplicar por 1, que vai ser igual a ele mesmo. E o K4, que é o fator de correção para a temperatura do solo diferente de 2,5, nesse caso aqui, como a gente viu anteriormente, esse valor aqui, a gente está tratando o 2, então o fator de correção é de 1,05. O IB é a corrente de saída da Combiner Box. Eu tratei ali na Combiner Box 12 strings em paralelo. Na primeira parte dessa apresentação, a gente viu que a corrente que a gente tem é de 13,09 amperes. Então, multiplicando ali por 12 strings em paralelo, nós temos essa corrente resultante de 157,08. E o IZ, que é a capacidade de condução de corrente do condutor, que é 220 amperes, como a gente também viu na tabela anterior. E nós temos aqui dois condutores por fase, o polo positivo e negativo. Então, vindo aqui para a equação e aplicando os fatores de correção, onde nós temos a capacidade de condução de corrente do condutor, nós temos o K1, que é o fator de correção para a temperatura, o K2, que é a correção de agrupamento, o K3, que é para a profundidade diferente de 0,7, e o K4, para a temperatura do solo também diferente de 2,5, nós temos aqui, então, o 220, que é a capacidade de condução de corrente do condutor, e os fatores de correção aplicáveis nesse caso. Então, a gente tem uma resultante aqui de 177,41. Então, aquele cabo que conduzia inicialmente, em condições ideais, 220 amperes, ele caiu para 177,41. Isso, pessoal, é um ponto muito importante, deve ser levado em consideração na hora de executar o projeto. Muitas vezes a gente pode olhar ali na tabela, esse valor aqui me atende, eu tenho essa corrente, o cabo suporta essa corrente, vamos lá. Só que a gente tem alguns fatores de correção que devem ser aplicados, né? Então, como o Isaac mencionou no começo, a gente tem que ter ali o domínio das normas para a gente poder saber aonde recorrer, e é isso aqui que a gente está mostrando para vocês. As normas que vocês devem recorrer e aplicar os valores adequados aí na hora de fazer a correção da capacidade de condução de corrente dos condutores. Então, nós vemos aqui que 177,41 é maior do que a corrente resultante que eu tenho do somatório das 12 strings, que é 157,08, ou seja, esse cabo me atende. Bom, já que esse cabo me atende, eu não vou ter problema após corrigir a sua capacidade de condução de corrente, eu vou fazer então aqui o cálculo da minha queda de tensão. Primeiro caso aqui, onde a gente tem a string conectando na Combiner Box, ou então a string conectando no meu inversor distribuído, nós adotamos o cabo de 6 milímetros. E como nós vimos inicialmente, o cabo de 6 milímetros, ele atende com folga a capacidade de condução de corrente da minha string. E nós temos ali 65 metros, a gente está considerando nesse exemplo. Então, a gente tem aqui do lado o cálculo para a gente fazer a queda de tensão, né, para circuitos, nesse caso, bifásicos, né, com polo positivo e negativo. A gente aplica, então, os valores, né, adequados aí para fazer o cálculo da queda de tensão, e a gente vê ali a resultante da queda de tensão dos painéis fotovoltaicos até a Combiner Box ou do painel fotovoltaico até o inversor de 6,9 volts. Então a gente tem aqui a queda de tensão nesse trecho. E depois a gente tem a Combiner Box até o meu inversor, que é no caso quando eu tenho o meu inversor centralizado. Ele está próximo do meu transformador e do ponto de conexão. Então, nós temos ali também um cabo de 120 milímetros, a distância de 120 metros, e nós aplicamos, então, os fatores de correção nesse caso, e temos ali uma queda de tensão de 7,39 volts. Então, pessoal, nós temos aqui a queda de tensão no nosso trecho com a corrente contínua. E aí, na hora de executar o projeto,
nós vamos ter lá a resultante, né, da soma das tensões, da quantidade de módulos que a gente vai ter em série. Se a gente dividir essa queda de tensão, nós teremos então qual é a porcentagem que a gente vai ter de queda de tensão, né? Lembrando que para circuitos em corrente contínua de plantas fotovoltaicas, a gente pode ter ali até 3% de queda de tensão. Então, se você admite que você quer ter até esse 3%, se o seu valor ficar próximo dele, você achar adequado, pode seguir. Ou então, se você optar por reduzir esse valor em porcentagem da queda de tensão, tente então aumentar a bitola do cabo e faça novamente os cálculos que estão sendo mostrados aqui. E agora a gente vai tratar então, pessoal, do caso onde meu inversor está distribuído. Eu não tenho mais a Combiner Box no campo. Eu tenho meu inversor, nesse caso é o inversor de 250, e eu vou levar os cabos do meu inversor até o meu QGBT, que vai estar lá junto do meu transformador. E aqui nesse caso, recorrendo novamente à tabela 37 da ABNT NBR 5410, nós vamos adotar então um cabo de 185 milímetros. O método de instalação, como a gente viu lá no começo, é um método de instalação D, que são condutores enterrados dentro de eletrodutos. E a capacidade de condução para 3 cabos, nesse caso, a gente tem aqui 236 amperes. Então, vamos verificar se esse cabo vai atender a minha capacidade de condução de corrente. Então, nós temos aqui o mesmo cenário mostrado anteriormente, porém, agora nós temos aqui um sistema de trifólio, porque agora eu estou tratando de corrente alternada, não mais de corrente contínua, e eu vou levar, então, os meus 3 condutores do meu inversor até o meu QGBT. Então, todas as considerações mostradas anteriormente, elas se repetem, exceto o sistema que a gente vai conectar agora, que é um sistema em corrente alternada e também um trifólio. Então, nós temos aqui uma tabela que mostra também todos os fatores de correção a serem aplicados. Porém, nesse caso, a gente tem agora o IB, a corrente de saída do inversor. E o IZ é a capacidade de condução de corrente do condutor de 185 milímetros. E agora nós temos 3 condutores por fase. Então, vamos aqui, na nossa equação, mostrada anteriormente, fazer a correção com os devidos fatores e ver se esse cabo vai atender aqui a nossa capacidade de corrente que sai do inversor. Então, nós vamos pegar a capacidade de condução de corrente do condutor de 236 amperes, multiplicar pelos fatores de correção que são aplicáveis nesse caso, e nós temos ali a resultante de 190,31 amperes. Então, nós temos ali que essa capacidade de condução de corrente, ela é superior à corrente de saída do inversor. Então, esse cabo de 185 é um cabo adequado para eu utilizar nesse caso. Já que a gente sabe, então, que esse condutor de 185 milímetros atende, vamos aqui, então, fazer o cálculo para a nossa queda de tensão. Esse condutor é um condutor de alumínio. A capacidade de condução de corrente dele corrigida, a gente acabou de ver, 190,31 amperes. São cabos de 185 milímetros. Uma distância considerada, nesse caso, de 110 metros. A resistência do condutor 0,54 ohms por quilômetro, a reatância do condutor de 0,12 ohms por quilômetro, o fator de potência é 1, nós temos ali na equação o N, que é o número de condutores por fase, nesse caso nós temos apenas um condutor por fase, um no R, um no S e um no T, e máximo é a corrente máxima de saída do inversor, e o L é a distância em quilômetros. Então, nós temos a equação aqui do lado, pessoal. Do lado direito, a gente consegue ver que o meu ΔV, ele é a raiz de 3 vezes a distância, vezes a resistência do condutor, vezes o cosseno φ, mais a reatância do condutor, vezes seno φ, vezes a capacidade de condução de corrente, dividido pelo número de condutores. Esse número de condutores, pessoal, se vocês utilizarem, por exemplo, 3 condutores por fase, né? Então, você deve colocar ali que, por exemplo, no R, eu vou ter 3 condutores. Então, aí se aplica nesse caso. Mas não é o nosso caso aqui. Então, aplicando aqui os valores na equação, nós temos no final aqui uma resultante de queda de tensão de 5,37 volts. Mesma coisa vista anteriormente. A gente sabe que o inversor de 250 é um inversor de 800 volts. Eu pego, então, essa queda de tensão, divido pelos 800 volts e eu vou ter ali qual é a minha porcentagem e queda de tensão e ver se ela é aceitável ou não para o meu projeto.
E aqui também nós temos o cálculo da corrente de curto-circuito do condutor, que também é extremamente importante, né? Nós temos ali que o K é um fator material do condutor, né? Para cabos de alumínio cuja isolação seja EPR ou XLPE, esse valor é 94, ele é uma constante. S é a seção do condutor, nesse caso é o cabo de 185 milímetros, e T é a duração do curto-circuito. Então, a gente tem a equação aqui, e vamos aplicar então esses valores na equação. E a gente tem então um cálculo aqui de corrente de curto-circuito de 17,39 kA. E então, pessoal, esse aqui são os cálculos que vocês devem aplicar, né, cuja o projeto em específico ele vai ser com trincheiras, o meu cabo passando dentro de um eletroduto, num sistema trifólio, tratando de conexão com inversores distribuídos, ou então quando eu vou ter a minha combiner box distribuída no campo e o meu inversor junto ao meu transformador. Então a gente vai ver aqui alguns outros exemplos que a gente pode ter também das trincheiras, né, que são esses aqui. Nós podemos ter, por exemplo, um sistema com um trifólio com cabos diretamente enterrado, né? Se vocês olharem ali mais à direita, vocês veem que eu tenho vários circuitos trifásicos. Esse é um ponto que deve ser observado também na hora de fazer a elaboração do projeto, que é o seguinte: se nós tivermos ali vários inversores distribuídos no campo, notem que eu tenho que respeitar uma distância de pelo menos 2D, né, que o D seria o diâmetro do condutor. Então, eu tenho que ter pelo menos 2 vezes o diâmetro do condutor de espaçamento entre os condutores. Isso faz com que a minha vala ela seja muito grande. Então, esse é um ponto que deve ser observado também. Muitas vezes, na hora de executar o projeto ou na hora de pensar no projeto, o projetista talvez ele não pensa nisso, né? E isso aqui é um custo também, né? Porque a máquina que vai estar trabalhando, ela vai ter que abrir uma vala maior, vai ser mais tempo, né? Ele vai precisar de mais horas para desenvolver a abertura dessas valas. Então, é um ponto a se pensar também. E podemos também ter a solução com os cabos justapostos, que são eles lado a lado, né? Não mais um sistema trifólio. Porém, a gente deve também seguir a mesma orientação, de respeitar a distância de 2 vezes o diâmetro do condutor escolhido, né? E isso, pessoal, vocês podem encontrar também na 5410. Lá existe uma tabela que indica quais são os fatores de correção que devem ser aplicados quando nós vamos ter ali um sistema com um trifólio ou então com cabos justapostos, diretamente enterrados ou dentro de eletrodutos. Se você tem ali uma distância X, você vai e consulta essa tabela e ela te mostra quais são os valores que devem ser aplicados de acordo com o projeto. E agora, pessoal, a minha parte ela está finalizada. Eu vou voltar a bola para o Isaac, né? Lembrando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail para o info@sungrow, que a gente tem um enorme prazer em ajudá-los, né? E uma ressalva aqui, um ponto importante para falar para todos vocês é o seguinte, pessoal. Lembrar que quando a gente vai fazer o lançamento dos cabos em corrente alternada, é perigoso se a gente tiver ali cruzamento entre os cabos de condutores de corrente alternada, né? Por que é perigoso? Porque nós podemos ter ali um efeito eletromagnético dos condutores, né? Nós podemos ter tensão induzida de um condutor no outro, nós podemos ter distorção harmônica no inversor, podemos ter ali corrente circulante, corrente parasita, também isso vai causar perdas. Então, prestar muita atenção na hora de executar o projeto para ver se não vai haver esse cruzamento de cabo e também na hora de elaborar o projeto, detalhar bastante esses pontos para o pessoal que for executar a obra, eles olharem e seguirem exatamente o que está descrito no projeto, né? Porque o engenheiro, na hora de desenvolver ali, ele pensou que ele deve ter uma distância um pouco menor do que 2D, então ele vai aplicar os fatores de correção, então tudo bem. Agora, caso o engenheiro prevê isso e na hora de executar a obra, né, o pessoal acabar cruzando o cabo ou não respeitar o distanciamento, nós podemos ter todas essas perdas. Então, eu fico por aqui, eu volto a bola para o Isaac e qualquer dúvida que vocês precisarem referente a isso, mandem um e-mail para o info@sungrow, que nós teremos enorme prazer em ajudá-los. Então, Isaac, pode assumir de aqui em diante. Pessoal, não se preocupem não que o Luiz não vai embora, ele vai ficar aqui, tá? Até o final, daqui a pouquinho ele volta. Bom, então, muito bem explicado, tá?
obviamente a gente não tem tanto tempo para detalhar ainda mais, obviamente a gente queria, mas pessoal, lembre-se então de alguns fatores de correção pela temperatura ambiente, pelo agrupamento, pela profundidade, pela temperatura do solo, tá? Lembre-se dos critérios de ampacidade, curto-circuito, queda de tensão. Lembre-se de fazer um bom levantamento no campo para que você possa executar conforme o projeto, tá? É importantíssimo que a sua obra seja executada de acordo com o projeto, né? Para que a gente não tenha todos esses problemas aqui já citados. Então, isso é o que nós recomendamos como boas práticas. E aí, então, feito o lançamento dos cabos, né? Só recapitulando, nós fizemos a conexão entre as strings, dos módulos fotovoltaicos para a Combiner Box, ou dos módulos fotovoltaicos para o inversor. A Combiner Box, ela vai ser lançada os condutores em corrente contínua, no inversor vai ser lançado em corrente alternada. No caso da Combiner Box, esses condutores em corrente contínua vão chegar até o inversor, que é a imagem de cima que vocês estão vendo aí, que é o SG125HV. O SG125HV é um inversor de tecnologia string centralizada, ele é montado próximo ao transformador. Pessoal, e uma dica que eu quero deixar aqui para vocês também, vocês estão acostumados a ver eletrocentros, né, skids muito bem elaborados, tá? Mas não necessariamente é obrigatório que você faça algo daquele porte. Muitas vezes você mesmo pode cravar as estacas, fazer a fixação dos inversores. Nós recomendamos que sempre que possível fazer uma cobertura para que não bata a água da chuva e o sol diretamente nos inversores, tá? Mas são coberturas bem simples e você fazendo o próprio cravamento da estaca, isso pode reduzir bastante o seu custo, tá? Muitas vezes você está vendo uma solução aí como um todo e está achando a solução cara, existem outras maneiras de fazer corretamente, tá? Que você consegue sim baixar um pouquinho do seu custo. Então, falando um pouquinho sobre os inversores, são inversores de 1.500 volts, então o lançamento dos cabos em corrente contínua, tudo em 1.500 volts. Lembrando que nós fizemos o paralelismo lá nas strings, tá? Assim como o Luiz disse, fizemos paralelismo nesse exemplo de 12 strings. Tensão de conexão com a rede vai ser em 600 volts. Notem que o inversor está muito próximo ao transformador. Vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouquinho. É inversor de único MPPT, para que ele permita a utilização da Combiner Box, para que permita que eu faça o lançamento de apenas um positivo e um negativo. Mas, pessoal, notem que para um terreno plano, estou fazendo aqui uma usina, por exemplo, de 5 MB com 40 inversores, eu tenho 40 MPPTs. É mais do que o suficiente, tá? É inversor também com as proteções integradas, DPS tanto CC quanto CA tipo 2, o inversor IP65. Neste inversor, nós sempre recomendamos também que a primeira conexão seja dos condutores de aterramento, tá? Ali na carcaça do inversor. Faça sempre a conexão do seu condutor de proteção antes de conectar qualquer um dos outros condutores, beleza? A parte de fixação, tanto dos condutores CC quanto CA, ele vai ser feito na parte inferior do inversor, nessa tampa que está ilustrada para você. Então, você vai remover esses 6 parafusos, tá? E você terá o acesso interno aos inversores. Então, na imagem da esquerda, é uma ilustração de como será feita a conexão do cabeamento em corrente contínua. Então, apenas um positivo e um negativo e o condutor de aterramento. Lembrando que esses condutores, tá? Positivo e negativo, eles estão vindo lá da sua Combiner Box. E do lado da direita, vocês farão a conexão com a rede, a conexão das 3 fases e o terra. Pessoal, tanto o inversor de 125 quanto o inversor de 250, ele pode ser conectado tanto em delta quanto em estrela, tá? Então vai depender aí do seu modelo de conexão. O inversor permite que você faça ambas as conexões. Lembrando aqui também que sempre que utilizado o condutor de alumínio, é necessário que utilize o filtro ao bronze, tá? Ou o terminal bimetálico. Chegou aqui no inversor, feito as conexões, vamos então para a próxima etapa. A próxima etapa seria a conexão com a rede. Então, o inversor string centralizado, ele está muito próximo à rede elétrica, né? E o inversor string distribuído, ele está mais distante da rede elétrica. Ele está fazendo o lançamento de todo o cabeamento ali no campo em corrente alternada.
E aqui nós trouxemos um exemplo para vocês, ilustrando essa conexão. Aqui é uma ilustração do Virtual Central, do SG125, mas a mesma conexão ela se aplica também para os inversores de 250, tá? Então, saiu dos inversores, você vai para o seu QGBT, do seu QGBT você vai para o seu TRAF, e aí de lá você já vai fazer a conexão no 3.8, na conexão IMT que você tiver disponível com a rede elétrica. Aqui é apenas uma ilustração, tá, interna do painel BT. Isso daqui é uma ilustração de fato, tá? Não é um projeto real. E a ilustração da conexão aí no trafo. Feito isso, pessoal, nós temos todas as conexões, tá? Feito todas as conexões, o próximo passo seria partir para o comissionamento. O comissionamento é muito simples, tá? Tanto o SG125 quanto o 250, a conexão, tá, com ele, a comunicação é feita via Bluetooth. Então você vai pegar o seu celular, vai baixar o nosso aplicativo, que é o iSolar Cloud. No iSolar Cloud você clica em acesso remoto, após você clica em Bluetooth. O iSolar Cloud vai fazer uma leitura de todos os inversores disponíveis, e aí basta você fazer a conexão nele. Feito a conexão no inversor, você vai selecionar o país. Então você selecionou o Brasil, ele vai fazer a configuração do inversor de acordo com as necessidades do Brasil e a exigência da BNT-NBR 16149. Então os níveis de sobre subtensão, sobre subfrequência, tá? Os tempos de reconexão, tudo isso vai ser configurado automaticamente de acordo com a BNT-NBR 16149. Lembrando que se você precisar fazer algum tipo de ajuste também, é muito rápido e muito fácil. Basta que você acesse as configurações do inversor e altere ali manualmente o que você precisar. E por fim, tá, para a gente fechar essa apresentação, quero trazer aqui para vocês alguns pontos de atenção, tá? Peço que vocês tenham muita atenção na vedação dos terminais. Pessoal, notem que nessa imagem nós temos um grande espaçamento, tá, entre a porca de vedação e os condutores. Isso faz com que nós deixamos uma brecha para a entrada de animais, insetos, entre outros. Então, nós sempre recomendamos que seja feito a vedação com uma espuma expansiva anti-chamas, tá? Então, finalizou a conexão dos condutores, faça a vedação com a espuma expansiva anti-chamas. Se você não fizer, olha o risco que você está correndo, tá? Então, pode entrar ali um sapo, pode entrar um rato, pode entrar qualquer tipo de animal, vai causar um curto ali, tanto do lado CC quanto do lado CA, e aí você, o inversor vai danificar, corre o risco até mesmo de entrar em chamas, né? Se você principalmente tiver ali um curto contínuo do lado de corrente contínua, é muito perigoso. Então, a espuma expansiva é primordial. Quem tem instalação, você que já tem instalação, principalmente instalação com inversor ao tempo, tá? Próximo a regiões que tem muitos desses tipos de animais aqui. Corre lá e faça a vedação antes que você tenha problema, tá? Porque é muito perigoso. Isso daqui são fotos reais, são cases reais do que aconteceu, tá? Porque não foi utilizada a vedação da maneira correta. Um outro ponto também muito importante é que você faça o torque adequado de todas as suas conexões, tá? Porque se você não fizer o torque adequado, a falta de torque e o torque em excesso, ambos são prejudiciais para o inversor, tá? A falta de torque, ela vai gerar uma má conexão, que vai gerar um superaquecimento. O torque em excesso pode danificar o barramento do terminal. Isso também vai gerar uma má conexão e um superaquecimento. E este é o resultado, tá? Esse é um problema típico de falta de torque, tá? Ou falta de torque ou torque em excesso. Então, uma boa prática, tá? Que é muito recomendado é que vocês façam um checklist de todas as conexões, façam o check de todos os torques, tá? No momento do comissionamento. E lembrando que você deve ter uma rotina de manutenção, seja a cada 6 meses, seja a cada 1 ano. Nós já tivemos webinars aqui apresentado pelo nosso time de service, onde nós indicamos esses tempos sugeridos de manutenção a cada 6 meses ou a cada 1 ano, mas é de extrema importância que você tenha uma rotina de manutenção, uma rotina para cheque de torque, uma rotina para fazer termografia. Através de uma termografia
teria sido possível identificar o problema antes de danificar o inversor, antes desse inversor ter que ir para um laboratório. Então, pessoal, muita atenção para que não ocorra um grande problema na usina de vocês, que é o inversor pegar fogo, tá? Aqui nós não estamos a instalação, principalmente em corrente contínua, ela é muito perigosa, tá? Então, aqui é um prejuízo enorme. Obviamente, você não quer passar por isso, não desejo que ninguém passe por isso. Então, a Sungrow faz um esforço aqui imenso para compartilhar o máximo de informação possível com vocês, tá? Para que você faça um bom serviço, seu cliente esteja satisfeito, seu cliente vai te indicar para outros clientes e provavelmente você vai continuar usando o Sungrow, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação de hoje. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para todos vocês. Faça o convite para o nosso próximo encontro, tá? Reforça aqui o convite. Anote aí na sua agenda, dia 3/9, ao mesmo horário, às 10h30, tá? Fator de dimensionamento dos inversores. Aqui nós falaremos sobre o limite máximo e mínimo, sobre LCOE, até quanto vale a pena você sobrecarregar os seus inversores, como que ocorre o clipping, em que horário ele ocorre, vamos trazer algumas simulações bem legais. Então anotem aí. E vamos então agora para a parte de dúvidas, vamos ver o que nós temos de dúvidas aqui online. O Luiz continua conosco. E aí, você que já enviou a sua pergunta, tá? Boa parte delas o nosso time foi respondendo durante a apresentação. As perguntas que ainda não foram respondidas, nós vamos responder aqui no ao vivo. E você que ainda não fez a sua pergunta, tá? Pode fazer, fique à vontade. Indiferente da pergunta, seja uma pergunta muito complexa, uma pergunta muito simples, o importante é que você faça e saia daqui sem dúvidas, tá? Bom, uma primeira pergunta é do Carlos Reis. Bom dia. Como você avalia a questão de, além de crimpar os cabos CC, soldar no conector MC4, devidamente mobilizado pelo prensa do conector? Pessoal, não é recomendado que o terminal MC4 ele seja soldado, tá? Ele não foi projetado para isso. A área de conexão, né, as travas também do MC4, elas foram projetadas para que seja feito somente a crimpagem. Quando você faz a soldagem, isso pode te trazer mais problemas do que te ajudar, tá? Principalmente porque você pode ter uma má conexão, tá, entre o terminal e o conector. Pode ser que devido à sua soldagem não seja feito a trava corretamente entre o terminal e o conector. Isso também vai gerar um ponto de superaquecimento. E isso também vai te trazer os problemas que nós mostramos aqui, tá? De derreter os conectores e por aí vai. Então, Carlos, não é recomendado, tá? O ideal é que seja feita a crimpagem, seja feita uma crimpagem bem feita, da maneira correta, com o alicate correto, tá? E isso já é o suficiente para garantir uma boa conexão. Próxima pergunta é do Saulo. Bom dia, Saulo. Para a implementação de um eletroduto dentro de uma vala no solo e totalmente envelopado por concreto, pode alterar o método de instalação de eletroduto diretamente enterrado para B2, eletroduto embutido em alvenaria, isso para o dimensionamento dos condutores? Pessoal, sim, tranquilo, mas o Luiz vai dar mais detalhes aqui para nós, tá? Bom, Saulo, bom dia. Sim, né, você vai alterar as características do local de instalação, então o método de instalação ele também vai alterar. O que você vai ter que fazer vai ser aplicar os fatores de correção para esse tipo de instalação. Então você vai ter que fazer a verificação ali do espaçamento dos condutores, se você tem apenas um sistema com trifólio passando, ou se não, se você tem mais de algum adequados para esse método de instalação. Perfeito, Luiz. Vamos para a próxima pergunta aqui, então. Pergunta do Cláudio Paixão. Em função dos requisitos da NBR 16690, devemos colocar algum seccionamento adicional ou mesmo uma string box antes da ligação dos strings em inversores de múltiplos MPPTs, ou podemos ligar diretamente as strings do inversor? Cláudio, todos os inversores da Sungrow de múltiplos MPPTs, tá?
especificamente também aqui falando do caso do 250, eles estão de acordo com a NBR 16690, então não é obrigatório que você coloque uma string box externa. Obviamente, se for uma decisão do projetista colocar, pode ser colocada sem problema algum, desde que atenda também às necessidades do inversor, tá bom? E atenda principalmente a capacidade de interrupção de corrente em carga, tá? Uma outra pergunta também muito comum que nos fazem é se a chave CC é um interruptor ou um interruptor seccionador. Pessoal, é um interruptor seccionador, foi projetado para, se necessário, ser aberto em carga, tá? E lembrando, também já foi discutido aqui em outros webinars, sempre que possível, tá? Quando você vai fazer uma manutenção programada, existe a função no inversor de você fazer a parada remota. Então, remotamente, você vai desligar o inversor, seja nos inversores que tem display ou nos inversores com Bluetooth pelo seu celular, usando a Solar Cloud, você vai fazer a parada remota. Você manda o inversor desligar, ele vai parar de chavear a corrente, e aí sim você pode abrir o seu circuito bem mais tranquilamente, né? Você abre o circuito sem carga, é o ideal, mas numa emergência ele foi projetado para abrir em carga sim, sem problema algum. Bom, próxima pergunta. Felipe Alves, vocês utilizam alguma ferramenta que consegue realizar todos os testes de conexão CC e CA simultaneamente, como se tivesse interligado em campo? Felipe, eu não sei se eu entendi a sua pergunta ao certo, tá? Mas geralmente nós fazemos os ensaios individualmente. Nós fazemos os ensaios dos condutores em corrente contínua e após os ensaios dos condutores em corrente alternada. Mas antes do inversor entrar em operação, ele vai fazer a verificação, tanto do lado de corrente contínua quanto do lado de corrente alternada. Então, se ele encontrar uma baixa impedância do lado de corrente contínua, ele vai te dar um alarme. Se ele encontrar uma baixa impedância do lado de corrente alternada, ele vai te dar um alarme, tá? Então, geralmente nós fazemos essas medições separadas, tá? Mas o inversor, antes de entrar em operação, ele também faz um check, tá? Para verificar se tudo está de acordo com os parâmetros configurados nele. Bom, próxima pergunta. Quando eu tenho um único circuito com mais de um condutor por fase, aplica o fator de correção por agrupamento também? Essa é uma pergunta do Hugo Guilherme, tá? Bom, Luiz, responde essa para nós sobre o fator de agrupamento quando nós temos apenas um condutor, tá? Hugo, bom dia. Sim, quando você tem mais de um condutor por fase, né, para fazer o cálculo, né, na parte de baixo ali da corrente, você vai então colocar o número de condutores que você vai ter por fase e você também tem que aplicar o fator de agrupamento, né? Lembrando que nesse caso é interessante que quando você for fazer o lançamento dos cabos, que você faça um sistema com eles separados, que você passe, por exemplo, dentro de dois eletrodutos, dentro de um eletroduto você passe um trifólio com RST e no outro também um trifólio com RST, né, para que você minimize, assim, então, os efeitos eletromagnéticos dos condutores. Mas você tem, sim, que aplicar todos os fatores de correções adequados para o tipo de instalação que vai ser feito. Perfeito, Luiz. Uma próxima pergunta. Bom, pergunta do Wagner Oliveira. No lançamento de cabos CA até meu padrão, posso usar cabos multipolar em condutores abertos? Vamos lá, Luiz, pode seguir, tá? Na parte de cabeamento. Wagner, sim, você pode, né, desde que respeitada as características do condutor, né, o condutor ele tem que ter uma proteção adequada. Se o cabo vai ficar exposto, por exemplo, você tem que ter ali uma proteção UV no condutor. Você tem que respeitar as características de capacidade de condução de corrente do condutor e também aplicar os fatores de correção, né, no caso aí de temperatura. Você faz um levantamento de qual que vai ser a temperatura ambiente que você vai ter e aplica, então, o fator de correção adequado para a temperatura do condutor, né? A temperatura em que ele vai estar operando. Perfeito, Luiz. Próxima pergunta do Eliezer. Bom dia. Temos algum problema no caso de uma usina virtual com inversores de potência diferente no compartilhamento do barramento?
Eliezer, nós sempre recomendamos que a queda de tensão ela seja semelhante para que você não tenha corrente parasita, tá? No caso do virtual central, os inversores eles estão muito próximos e geralmente são inversores de mesma potência, tá? Não é comum nós termos inversores de potência diferente, tá? No mesmo barramento. Mas como eu te disse, o ponto principal é o casamento de impedâncias, tá? A gente evita de fazer o paralelismo de impedâncias com distinção muito ampla para evitar problemas com corrente harmônica, corrente parasitas e assim por diante. Bom, próxima pergunta do Antônio Marcos a respeito do teste de tensão para esse valor de 1.500 volts de tensão contínua. Há multímetros especiais para isso? Pois a maior parte dos multímetros medem entre 750 até 1.000 volts em CA ou CC. Bom dia, Antônio. Sim, existem multímetros não especiais, tá? Já são multímetros de mercado, mas não são dos convencionais, tá? Do que geralmente é utilizado em instalação elétrica convencional. Nós temos alguns fabricantes, como por exemplo a Minipa, que ela tem é como se fosse um adaptador, tá? Um hardwarezinho adicional que você faz a conexão no multímetro e aí então ele passa a ser capaz de fazer a medição até 1.500 volts. Então, sem esse adaptador, ele é um multímetro geralmente até 1.000, 1.100 volts, tá? E com esse adaptador ele passa a ser capaz de fazer medições até 1.500 volts. Então pode procurar um dos que eu me recordo de cabeça agora e fácil de ser encontrado, o da Minipa. Se vocês precisarem de alguma indicação também, a gente tem alguns contatos aqui, basta enviar um e-mail para nós, info@sangroamericas.com. E mais uma pergunta do Luiz Cláudio. Bom dia, vocês recomendam a instalação de fusíveis e chaves seccionadoras, além das existentes nos inversores? Luiz, nós não recomendamos, tá? O inversor ele possui todas as proteções, então assim, não é obrigatório. Mas lembrando que isso é sempre uma definição do projetista, né? Existe uma pessoa que está assinando a RT e este engenheiro ele é o responsável pelo projeto. Se o projetista, tá, o responsável pelo projeto, ele julgar necessário que seja por qualquer motivo, seja por facilidade de seccionamento, de manutenção ou qualquer outra coisa que ele venha julgar necessário, pode ser instalado desde que respeitado as características do inversor. Mas, indo para a realidade, tá? Eu te digo que 99% das instalações no qual os inversores têm as proteções integradas, não é utilizado proteção externa. Porque imagina o seguinte, imagina um inversor de 250 kW com 12 MPPTs. Há quem defenda, ou há pessoas que desejam colocar um interruptor seccionador por MPPT. Você teria 12 chaves, 12 interruptores seccionadores. A chance de você ir fazer uma manutenção e esquecer algum deles aberto é muito maior do que os únicos 4 que você tem ali nos inversores. Quando você vai fazer essa prática, tá, de colocar os DPS externos, você vai ter que colocar um DPS por MPPT. Ou, se você não quiser exatamente colocar um MPPT, pelo menos um para cada polo positivo de cada um dos MPPTs, e o negativo e o terra ele pode ser comum, tá? Então, pessoal, tomem muito cuidado, tá, com isso, porque isso muitas vezes é colocado para vocês, mas sem muita necessidade, o seu custo vai aumentar muito. Muitas vezes, às vezes, você pensa que está ficando mais seguro, mas ele pode ficar até um pouco mais perigoso, tá? Principalmente pensando nessas questões aí de múltiplas chaves, tá? Os inversores da Sungrow possuem as proteções. Então, para a proteção do inversor, não é necessário. Bom, vamos para a próxima pergunta do Saulo. Com relação às boas práticas, qual a melhor passagem dos cabos em CC? Em eletrodutos, separados dos positivos do negativo, ou é melhor passar os cabos por circuito, positivo e negativo junto, no modo separado? Qual a distância mínima? Bom, é bem tranquilo, mas fica à vontade para responder, Luiz. Saulo, nesse caso, não tem necessidade de separar o positivo do negativo, né? Você pode passar eles junto dentro de um eletroduto, né? Eles têm sim uma influência ali de um condutor no outro, porém ela é muito pequena, né? A gente não tem uma senoide ali na corrente contínua, então a gente tem
não vai ter problemas em juntar esses dois condutores. Então, não precisa ter uma distância de 2 vezes o diâmetro do cabo que você está utilizando nesse projeto. Então, não tem problema nenhum. Pode passar, sim, o condutor positivo e negativo junto. Não tem nenhum problema. Perfeito, pessoal. Então, vamos aqui para a última pergunta do ao vivo, tá? Para que também a gente não segure muito o tempo de vocês. Logo em seguida, nós vamos para o nosso sorteio. Bom, ainda falando das proteções externas, lembre-se que você terá mais conexões, mais ponto de falha, principalmente quando nós falamos em corrente contínua, tá? Então, pessoal, muita atenção. Eu recomendo que você coloque realmente se você julgar necessário. Colocar por colocar é muito complicado. Isso pode ser um tiro no pé, tá? Vocês que ainda continuam tendo dúvidas, podem nos enviar. Nós vamos continuar respondendo aqui no chat, tá? Parabéns pelas perguntas bem elaboradas, muito interessantes as perguntas.